Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, querido amigo, querida amiga, iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, rogando ao nosso Mestre Jesus, a todos nos abençoe com vibrações de paz e de amor. E hoje é um programa especial, porque estamos comemorando 2 anos no ar. Isso mesmo, 2 anos com o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, sendo transmitido através da internet, pelas ondas da Web Rádio Cristo Consolador. O nosso muito obrigado a você que vem nos acompanhando, que vem nos prestigiando. Estamos aqui ao vivo e você pode participar utilizando o chat do YouTube ou do Facebook, dependendo de qual canal você está utilizando para acompanhar o nosso programa. E para comemorar esses 2 anos no ar, temos uma novidade no final do nosso programa. É uma participação especialíssima e que vai fazer parte, a partir de hoje, aqui de O Evangelho em Espírito e Verdade. Mas eu não posso adiantar quem é o personagem, quem é esse participante. Aguarde, fique aí nos acompanhando, porque hoje nós vamos, na primeira parte, dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 4, que fala sobre a necessidade de nascer de novo, e vamos conversar sobre ressurreição e reencarnação. No segundo bloco, nós vamos continuar acompanhando o nosso querido Caio Bachútil, e ele vai nos trazer mais um ensino de Jesus com o tema O Espírito de Sistema. No terceiro bloco, nós temos o estudo das cartas de Paulo de Tarso. Hoje nós vamos encerrar a carta aos Efésios. Teremos o versículo 4 do capítulo 6, que vai falar conosco sobre educação e evangelho. E no quarto e último bloco, ao participante especial aqui do nosso programa. Vamos, então, iniciar o nosso primeiro bloco, lembrando que nós aqui estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí na tela para você a capa do livro, essa é a edição da Federação Espírita Brasileira, e hoje, então, nós vamos iniciar o tema Ressurreição e Reencarnação. Trata-se do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo extenso, né, essa primeira parte, sobre ressurreição e reencarnação, porque pega do item 1 ao 17. Então, você já está vendo aí que assinalamos que hoje é a primeira parte
desse estudo sobre ressurreição e reencarnação. Nós vamos continuar na semana que vem. Allan Kardec inicia o capítulo transcrevendo 3 passagens do Novo Testamento sobre o tema. Então, nós reservamos uma, vamos destacar uma para o nosso estudo hoje, que é essa que já está aí na tela, que se encontra tanto no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, quanto também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 18, versículos 10 a 12. E é um evento, é uma narrativa que acontece após a famosa transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus, transfigurado em espírito, recebeu para um diálogo os espíritos do profeta Elias e de Moisés. Terminada a transfiguração, os discípulos se acercaram de Jesus e aí temos, então, o seguinte diálogo registrado tanto por Mateus quanto por Marcos. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Então, esta é a passagem que está lá no Novo Testamento, que Allan Kardec destaca para podermos aqui fazermos os nossos comentários sobre a ressurreição e a reencarnação. Muito bem, na época em que Jesus esteve conosco, junto ao povo judeu, haviam 2 correntes religiosas que interpretavam a Torá, ou seja, né, os livros básicos da religião judaica, que eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram, por assim dizer, os materialistas da época, já que eles não acreditavam em nada além da morte. Os fariseus acreditavam na alma e defendiam a figura da ressurreição. Segundo os antigos profetas, antes de chegar o Messias, o enviado de Deus, estaria aqui na Terra novamente o profeta Elias. Como os discípulos assistiram à transfiguração no Monte Tabor e reconheceram no diálogo entre Jesus e aqueles 2 espíritos, que um era Moisés e o outro era Elias, portanto, Moisés e Elias estavam no mundo espiritual, daí a pergunta que dirigem a Jesus. Se Elias está no mundo espiritual, isso quer dizer, então, que a profecia não se cumpriu? Porque a profecia diz que Elias teria que vir primeiro que o Messias. O Senhor, Jesus, tem se declarado o Messias, tem dado todas as provas de ser um enviado de Deus. E como vamos solucionar isso? E Jesus, com muita clareza, diz: mas Elias já veio, Elias já esteve entre nós, mas não foi reconhecido, e foi feito dele tudo o que quiseram. Segundo a profecia, Elias, nessa nova existência, que nada mais é do que a reencarnação, viria para anunciar o Messias. Então os discípulos fizeram as devidas ligações e lembraram de João o Batista, ou simplesmente João Batista, considerado precursor de Jesus.
E João anunciava justamente a vinda do Messias, portanto, cumprindo a profecia. Daí eles entenderam que João Batista era Elias, que o antigo profeta judeu Elias era João Batista. Temos aí a figura da reencarnação, confundida pelos judeus na época com a figura da ressurreição, que sabemos cientificamente ser impossível. Quando o corpo biológico morre, cessa sua vida pelo esgotamento do fluido vital, não há mais como fazer o retorno à vida desse corpo. E o espírito que o habitava, que o utilizava, já está totalmente desligado dele. Ou seja, os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo já estarão todos eles cortados e, portanto, o espírito não pode mais fazer com que esse corpo biológico reviva. Então, a ressurreição, desse ponto de vista, é impossível. Mas a reencarnação, sim, perfeitamente possível, porque é o retorno do espírito num novo tempo, num novo corpo. Portanto, o profeta Elias vem como João Batista, uma nova personalidade, num novo corpo, gerado, obviamente, pelos pais de João Batista. Então, os judeus tinham uma ideia, mas uma ideia imperfeita da reencarnação que o Espiritismo vem elucidar. Na sequência, aqui nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai destacar o diálogo realizado por Nicodemos, que era um fariseu, doutor da lei, com Jesus. E justamente Nicodemos vai indagar do mestre como era possível esse mecanismo do retorno do espírito. E Jesus tenta explicar a ele, dizendo que o que é da matéria é da matéria, o que é do espírito é do espírito. O espírito você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas o corpo você sabe, porque você acompanha desde o ato do nascimento até o ato da morte. É uma questão apenas de separar um do outro. Então, nós temos o espírito, ou alma, e temos o corpo biológico, o corpo físico. São duas coisas completamente distintas, e o espírito é pré-existente, ou seja, ele já existia antes do nascimento, e será sempre um sobrevivente, porque a morte não é o fim de tudo. Pelo contrário, nós temos a vida futura depois da morte. Para o Espiritismo, não há nenhuma dúvida quanto a estas passagens do Novo Testamento. Jesus foi bastante explícito, deixou bem claro o funcionamento da reencarnação como um mecanismo da lei divina para a evolução de todos nós. Então, nós superamos a ideia da ressurreição para, então, trabalharmos não apenas a ideia, mas o fato perfeitamente pesquisado, comprovado, não apenas pelo Espiritismo, através do fenômeno da mediunidade, mas também pela ciência, com, por exemplo, os casos sugestivos de reencarnação, as experiências de quase-morte, a transcomunicação instrumental dos espíritos e assim por diante. Uma gama bastante variada de fatos observados, catalogados e apresentados com metodologia científica para o público, tanto na literatura espírita quanto na literatura não espírita, com muitos pesquisadores, inclusive, ligados
a universidades de bastante respeito dos Estados Unidos e também da Inglaterra e outros países da Europa. Então, reencarnação, não ressurreição. Se no Novo Testamento há uma certa confusão entre uma coisa e outra, é porque o conhecimento dos judeus na época sobre essas duas figuras era um conhecimento ainda não científico, era um conhecimento místico. Daí a confusão feita entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição seria a volta do espírito ao corpo que já morreu, e já vimos que isso não é possível, e a reencarnação é a volta do espírito através de um novo corpo gerado por novos pais, numa outra época, outra circunstância, e assumindo o espírito uma nova personalidade. É um assunto empolgante e que nós vamos continuar na semana que vem, quando vamos, então, dar continuidade a este assunto sobre a ressurreição e a reencarnação. Mas agora está na hora de passarmos para o estudo dos ensinos de Jesus. Como prometido na semana passada, eis aí na tela a capa do livro de Caiba Schutel, que estamos seguindo. Parábolas e Ensinos de Jesus. É uma publicação da Casa Editora O Clarim, que, aliás, foi fundada pelo próprio Caiba Schutel e que tem a sua sede na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Uma obra que recomendamos a todos que queiram conhecer a visão espírita, tanto das parábolas quanto dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Pois bem, fazendo a sequência aqui do livro, hoje nós vamos trazer o capítulo O Espírito de Sistema. Caiba Schutel vai transcrever uma passagem do Evangelho e, na sequência, vai fazer um comentário. Vamos basear os nossos comentários, claro, no texto de Caiba Schutel e também nas demais obras da doutrina espírita. Vamos, então, à passagem transcrita por Caiba Schutel, que se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículos 18 e 19. Está aí na tela para que você possa acompanhar. Veio João não comendo nem bebendo, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E, contudo, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Essas são palavras do nosso Mestre Jesus, que ele dirige aos seus discípulos. E lembrando que João Batista, está se referindo a João Batista, veio sem comer nem beber. E João vivia de mel e gafanhotos, de coisas bem fugaz. E aí começaram a dizer que João Batista tinha parte com o demônio, que ele era sustentado pelo demônio, ou seja, pelo mal. E falaram, mas vem o Filho do Homem, ou seja, ele está se referindo a ele mesmo, Jesus, que come e bebe normalmente. E aí dizem que o enviado, o Messias, é um glutão e é um bebedor de vinho e que é amigo de pecadores, de publicanos, que são os cobradores de impostos. Ou seja, afinal, o que querem ou quem querem e de que maneira? E ele diz, arremata a sua colocação aos discípulos, dizendo que, contudo, as obras
justificam tanto um quanto o outro. Ou seja, tanto João Batista quanto a ele mesmo, Jesus. E é fato, João Batista, a voz que clama no deserto, o Elias, reencarnado, realizou uma obra de vulto ao pregar o arrependimento dos pecados, ao lutar contra a corrupção e a hipocrisia, e ainda anunciando a chegada iminente do Messias, daquele que era enviado de Deus para colocar tudo no seu devido lugar, para nos apresentar a lei de amor. João Batista é um personagem muito importante na história do Evangelho, que soube se fazer pequeno, humilde. E quando Jesus se apresenta, ele então clama a todos que aquele homem é que deveria ser dali por diante seguido. Ele entrega os seus seguidores a Jesus e se apaga, deixando-se prender por Herodes, o rei dos judeus, e indo, então, à morte pela decapitação da sua cabeça. É um espírito valoroso. Por isso, Jesus, ao se referir a João Batista, dizia que dos filhos de mulher, João Batista era o maior que já estivera aqui na Terra. Há apenas uma distinção, porque Jesus se colocava como o Filho de Deus, nessa referência de filho do homem. Então, ele só faz essa distinção, porque ele, Jesus, segundo as informações dos Espíritos, ele é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer aqui na Terra. E Jesus é o nosso guia e modelo, conforme lemos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Mas nós temos o espírito de sistema. E nesse espírito de sistema, queremos acomodar todas as coisas aos nossos pensamentos, à nossa zona de conforto, aos nossos interesses, sejam pessoais ou de algum grupo ao qual pertencemos e defendemos. E esse espírito de sistema vem conosco já de há muito tempo, tanto que já estava presente na época de Jesus. João Batista era um homem que não se deixava contaminar pela sociedade, que dava exemplos de simplicidade. Mas aí disseram que por viver daquele jeito, ele só podia ter parte com o mal, com o demônio. Vem Jesus, anunciado como o Messias, mas Jesus tem uma vida rodeado de discípulos e seguidores. Jesus atende toda e qualquer pessoa. Jesus aceita convite deste e daquele para se reunir. E aí, então, dizem que Jesus não podia ser o Messias, porque ele não estava mostrando pureza, simplicidade. Então, Jesus fala aos discípulos, vejam, percebam, João Batista demonstrou a simplicidade e a pureza. Foi condenado porque ele teria parte com o demônio. Eu, porque participo da vida normalmente, aí sou acusado de não ser puro. O que eles querem? O que quer a sociedade humana de mim? Não importa. Porque seja o que for que queiram, se eu me tornar isso ou aquilo, eles terão alguma acusação para fazer, porque os meus ensinos contrariam os seus interesses imediatos, e que são todos interesses materiais.
Portanto, não estou preocupado com isso. O mais importante é a obra. A obra me justifica. Essa lição de Jesus é muito importante para todos nós, porque muitas vezes nós ficamos preocupados em receber a aprovação dos outros, das nossas ações aqui no mundo. Hoje, em dias de internet e redes sociais, as mais variadas, nós queremos muitas curtidas, muitas visualizações, muitos likes ou joinhas, aí no YouTube, por exemplo. Nós queremos que os nossos familiares nos compreendam, nos apoiem, e vivemos preocupados em adaptar nosso discurso, nossas postagens, nossos vídeos, nossas ações a esses interesses que são mundanos, que são do mundo. Mas nós não temos que procurar os aplausos do mundo. Precisamos ter a consciência tranquila para receber, e aí sim que é mais importante, o aval de Deus, por estarmos promovendo o bem coletivo, por estarmos promovendo a paz, por estarmos aqui na Terra caminhando no nosso melhor dentro do amai-vos uns aos outros. Nós não precisamos esperar os aplausos de ninguém, a aprovação de ninguém. Temos que estar, sim, sempre abertos às críticas que nos dirigem, porque dessas críticas podemos tirar coisas muito úteis, muito proveitosas para o nosso aperfeiçoamento, para fazermos melhor aquilo que já estamos fazendo ou para corrigir a nossa caminhada aqui na Terra. Então, não nos preocupemos com o espírito de sistema. Na história humana, já tivemos tantas pessoas perseguidas por causa das suas ideias, das suas pesquisas. O próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, não fugiu aos mais variados ataques em sua época. Ataques esses que tentaram atingir o espiritismo. Mas é fato que a obra justificou. E o espiritismo não para de crescer e de se espalhar mundo afora. Porque trabalha a verdade imortal da vida, com base nos fatos, na pesquisa séria, num edifício doutrinário, muito bem urdido, costurado, com princípios filosóficos, científicos e religiosos. Sigamos em frente. Não nos deixemos abater. É muito importante prosseguir a divulgação da doutrina espírita e termos os nossos passos aqui na Terra sob a orientação dos ensinos morais de Jesus contidos no Evangelho. E lembremos sempre desta palavra aqui do nosso Mestre Jesus aos seus discípulos. Vamos retornar aqui na tela para que possamos ver aqui a palavra aqui de Jesus. Esse final deste registro de Mateus. E, contudo, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, as obras testemunham de nós perante Deus e perante os outros. Portanto, não nos preocupemos com o julgamento deste ou daquele sobre nós e sobre o nosso trabalho. Falhas teremos, não resta nenhuma dúvida, porque ainda estamos na condição de espírito imperfeito. Mas já estamos aqui com o Espiritismo e com o Evangelho
procurando fazer a nossa parte da melhor maneira possível, com as nossas forças e com o nosso entendimento. Semeemos a boa mensagem. O resto, entreguemos a Deus com toda confiança e sigamos, então, em frente, fazendo a nossa parte para a transformação moral dos indivíduos e da humanidade, a começar por nós mesmos. Essa é a passagem do Evangelho que destacamos aqui no segundo bloco do programa, nos ensinos do nosso Mestre Jesus. E agora já estamos aqui para adentrar a terceira parte, o terceiro bloco do nosso programa, que dedicamos a Paulo de Tarso, esse que é, sem nenhuma dúvida, o maior apóstolo do Evangelho que já tivemos na história da humanidade. Nós já vimos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, e já há alguns programas estamos estudando o conteúdo das suas cartas. E já estudamos várias cartas, e hoje vamos encerrar o estudo da carta aos Efésios. E lembrando a você que está nos acompanhando que nós não estamos aqui estudando todos os versículos de cada carta, mas sim versículos escolhidos para que possamos fazer os nossos comentários. Encerrando, então, a carta de Paulo aos Efésios, para hoje, reservamos o versículo 4 do capítulo 6, quando ele nos diz: E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Este é um versículo que nos deixa com bastante alegria, porque ele está ligado à educação, e nós trabalhamos nesse campo, somos defensores da educação moral e da educação do espírito, e, portanto, é um prazer comentar esta passagem, este versículo de Paulo aos Efésios. Vamos, então, entender o que Paulo está aqui nos dizendo. Jesus já havia sido crucificado, não estava mais entre nós, e a doutrina cristã, e essa palavra cristão, cristã, cristianismo, estava pouco a pouco assomando dentro do movimento que havia surgido para espalhar os ensinos de Jesus, com a fundação de várias igrejas ou comunidades espalhadas pela Ásia e pela Europa. E Paulo, então, percebeu que os princípios do Evangelho precisavam ser muito estudados e que precisavam também ser colocados não apenas ao alcance dos homens e das mulheres, mas também os ensinos do Evangelho precisavam ser aplicados na educação das crianças. Sim, elas que formam a nova geração e o futuro da humanidade. E neste versículo aos Efésios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Éfeso, Paulo, então, chama a atenção dos pais ligados a essa comunidade para que utilizassem os ensinos contidos no Evangelho para a realização da educação dos seus filhos. Ou seja, educar os filhos à luz do Evangelho, com os ensinos
de Jesus. Façamos aqui agora uma meditação. Imaginemos, se tivéssemos seguido esse conselho de Paulo desde a sua carta, portanto, este conselho de Paulo já está conosco há 2000 anos, aproximadamente. Se tivéssemos seguido esse conselho, ou seja, se há 2000 anos, geração após geração, estivéssemos educando as crianças a partir dos ensinos do Evangelho, a humanidade não seria outra? Muito provavelmente moralizada e espiritualizada? E talvez o processo de transição pelo qual estamos passando não seria o de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Possivelmente já estaríamos fazendo a transição de mundo de regeneração para mundo feliz. Pensemos seriamente sobre isso. Mas Paulo, aqui no seu versículo, ele inicia exortando os pais para que não deem motivo de revolta aos filhos. O que equivale a dizer? Que todo pai, toda mãe e demais responsáveis, porque muitas vezes as crianças ficam com os avós ou convivem muito com os tios, enfim, pais e responsáveis devem se esforçar em amar do mesmo modo, do mesmo jeito, os seus filhos. Estamos, obviamente, aqui nos dirigindo aos casais que possuem mais de um filho. Não se pode fazer distinção entre os filhos, mesmo porque os direitos são iguais e, portanto, o amor dos pais para com os filhos deve ser distribuído de forma igualitária. Então, amar sem nenhum tipo de distinção. Não demonstrar aos filhos preferências injustificáveis para um dos filhos. Eles são irmãos, são os nossos filhos, espíritos reencarnados, confiados por Deus aos pais, e, portanto, o amor a eles deve ser igual. Assim como os pais devem sempre procurar serem justos, sabendo ouvir, sabendo advertir, sabendo corrigir na medida certa, sem privilégio, nem para este, nem para aquele. Então, saber ouvir, advertir e corrigir com justeza, e igualmente todos os filhos. Não se pode conceder privilégio a este em detrimento daquele. E assim como Jesus nunca condenou quem quer que fosse, Jesus nunca julgou ninguém, nunca teceu nenhum tipo de condenação, pelo contrário, Jesus sempre acreditou no potencial divino de cada um. Assim, os pais devem proceder, evitando palavras que ferem, que rebaixam os filhos, porque isso caracteriza violência, se não física, material, mas violência afetiva e psicológica. E devem evitar o uso, claro, da violência física. Como espíritas, temos que ser totalmente contrários a qualquer violência contra as crianças. Nós precisamos sempre utilizar do amor, do diálogo, antes de mais nada. Violência física, mesmo aquele simples tapa, jamais. O que não significa que, por amor, vamos deixar que os filhos façam o que bem entenderem. Não é isso. Eles têm que estar sob controle. Eles têm que aprender os limites, têm que aprender a disciplina, o respeito ao direito
do outro, mas não é a violência que educa, seja essa violência física, seja psicológica, seja afetiva. O que educa é o amor e a autoridade moral, corrigindo as más tendências que o nosso filho esteja apresentando. Más tendências que ele está trazendo das suas encarnações passadas. Os pais que se inspiram em Jesus, ou seja, os pais que procuram seguir os ensinos morais do Mestre, primeiramente, devem se esforçar em serem bons exemplos para seus filhos. Pois educação e ética devem seguir de mãos juntas, mãos unidas, no mesmo propósito. Já falamos aqui, como já falamos em tantas outras várias ocasiões, o exemplo é a maior força da educação. E os pais têm que se esforçar em dar bons exemplos aos seus filhos. O que dizer dos pais que exigem dos filhos não falarem palavrões se os utilizam no dia a dia? O que dizer dos pais que castigam os filhos por usarem a violência entre si, as famosas brigas entre os irmãos, quando vivem eles mesmos, os pais, entre si, brigando na intimidade doméstica? O que dizer dos pais que discursam contra as drogas quando são usuários contumazes do fumo e da bebida alcoólica na frente dos filhos? Portanto, compreendamos a partir destas palavras de Paulo e do entendimento do Espiritismo que a educação do outro, e no caso estamos aqui nos referindo aos filhos, é dependente da nossa educação. Ou seja, os pais, para bem educar os filhos, precisam também se educar. Nunca esqueçamos disso, para que possamos, enquanto pais, enquanto professores, enquanto evangelizadores espíritas, possamos, então, bem educar os nossos educandos, sejam eles filhos, sobrinhos, alunos, netos, não importa. Educar é uma missão sagrada, e a educação à luz do Evangelho é que poderá efetivamente corrigir o mundo, transformar a humanidade. Daí, então, esta advertência de Paulo de Tarso, se dirigindo na sua carta aos Efésios, aos pais: não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor, ou seja, se inspiram no Evangelho. Porque se o Evangelho faz bem a nós, por que não fará bem aos nossos filhos? É um dever de consciência transmitir aos mesmos as lições morais do nosso Mestre Jesus. Com esse versículo, nós encerramos o estudo da carta aos Efésios. Mas semana que vem, no próximo programa, nós vamos dar continuidade, porque teremos mais uma carta de Paulo de Tarso, que vamos, então, desdobrar aqui para o nosso conhecimento. E como temos feito em todos os nossos programas, nós sempre apresentamos uma bibliografia espírita para que possamos estudar melhor Paulo de Tarso, a sua importância, os seus ensinos para a difusão do Evangelho e do cristianismo. Desta feita, estão aí no slide duas obras de um mesmo autor, nosso querido Antônio César Perry de Carvalho, que vem se dedicando a vastos estudos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. E os dois livros que estão na tela são publicações da Casa Editora
O Clarim. É o primeiro livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, e o segundo, que está aí na tela, Paulo de Tarso. Duas obras imprescindíveis para leitura, para estudo, para conhecer melhor Paulo de Tarso, seus ensinos e a visão espírita, tanto sobre esse apóstolo, quanto também os seus escritos, que encontramos em todas as suas cartas e no Atos dos Apóstolos, tudo isso fazendo parte do Novo Testamento. Bem, agora vamos adentrar ao quarto e último bloco do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E este é o bloco da surpresa, porque vamos trazer um convidado muito especial. Vamos colocá-lo aqui na tela. Estamos falando de José Herculano Pires, desencarnado no ano de 1979. Ele que nos deixou dezenas de livros, formado em filosofia, também em comunicação, foi professor de filosofia na faculdade, jornalista, trabalhou para os antigos diários associados, e o José Herculano Pires, um grande defensor da educação, do Evangelho, amigo pessoal de Francisco Cândido Xavier, nosso querido médium Chico Xavier. Deixou uma obra extraordinária para todos nós, e como dizia o Chico, foi o metro que melhor mediu Kardec. Na década de 1970, a convite da Rádio Mulher, na cidade de São Paulo, Herculano Pires comandou o programa No Limiar do Amanhã. E ele encerrava o programa, que era semanal, sempre com um comentário acerca de uma lição do Evangelho. E, portanto, a partir de hoje, vamos encerrar o programa trazendo José Herculano Pires falando de uma lição do Evangelho. O Evangelho de Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata, procure o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Lucas, no capítulo 4, do versículo 42 ao 43. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto. As multidões procuravam-no e, encontrando-o, queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Este trecho do Evangelho de Lucas nos revela, mais uma vez, porque vários outros trechos também o revelam, a universalidade da mensagem cristã. Era necessário que ela se espalhasse pelo mundo, que fosse levada a todos os recantos, porque somente ela, a mensagem do Evangelho de Jesus, poderia preparar a terra para a sua evolução espiritual. A humanidade terrena, ainda tão apegada às coisas materiais, ainda tão primitiva, ligada à crosta do planeta, essa humanidade necessitava do grande impulso evolutivo que só o Evangelho de Jesus, na verdade, lhe deu. E nós sabemos que, historicamente, isto se confirmou. Desde que o Evangelho foi pregado e conseguiu realmente atingir numerosas cidades, países, espalhando-se pelo mundo, desde que isto aconteceu, as modificações que se processaram na conduta humana, na vida humana, na mente humana, na alma humana, foram as mais profundas. O Evangelho renovou o mundo. Esta é a verdade. Enquanto nós encontramos em todas as demais religiões do passado e mesmo nas religiões do presente, uma tentativa de transformação do homem que se reduz apenas a alguns elementos e se fixe em determinados pontos da Terra,
o Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária. Muita gente diz assim, mas o cristianismo hoje se reduz apenas a algumas áreas da Terra. O cristianismo não cobre todo o mundo. Existem as outras religiões, grandes religiões, em países e em áreas bastante vastas, que não são cristãs. Como então aceitarmos que o cristianismo modificou o mundo todo? É fácil de se verificar isso. Basta olharmos para essas regiões, principalmente do Oriente, onde se estendem as grandes áreas que não são propriamente cristãs, e vermos a influência que o cristianismo ali exerceu. O cristianismo criou um novo modo de vida, uma nova concepção da vida, de Deus, do mundo e do homem. Ora, este novo modo de vida, esta civilização que nasceu do cristianismo e que é chamada civilização cristã, está hoje sendo copiada por toda parte. Em toda parte, a sua influência é indiscutível. A transformação do mundo se realizou, portanto, na linha do pensamento cristão. Quando nós vemos na Índia, por exemplo, o Mahatma Gandhi, que não era um cristão, entretanto, declarar que toda a sua doutrina viera do Evangelho de Jesus e particularmente do Sermão da Montanha. E quando vemos os reflexos que o pensamento de Gandhi teve em todo o Oriente, nós podemos ter um exemplo bem orientador e esclarecedor do poder do cristianismo na transformação da terra, na modificação do homem terreno. A palavra de Jesus, portanto, não podia ficar circunscrita a apenas uma cidade. Ela tinha de ser levada, como realmente foi, para outras cidades, para outros povos, para o mundo inteiro. É justo que lembremos, neste momento, ao comentar este trecho, a figura inovidável do apóstolo Paulo. Foi ele, como sabemos, o grande divulgador do cristianismo além das fronteiras da Palestina. Foi ele quem rasgou as fronteiras do mundo para levar a palavra cristã a todas as terras, a todos os gentios, como eram chamados os povos não judeus daquela época. Ora, este exemplo de Paulo é hoje seguido por todos aqueles que procuram, através do Espiritismo, completar a revelação cristã. E quando falamos completar a revelação cristã, não nos atemos a um pensamento nosso pessoal, nem a um pensamento espírita, mas sim ao pensamento do próprio Cristo, quando disse que muitas coisas ainda tinha para ensinar aos homens, que eles não poderiam aprender porque não estavam em condições de compreendê-las, mas que ele enviaria à terra, pedindo a Deus que o fizesse, que o enviasse, o Espírito da Verdade, para esclarecer esses pontos e orientar os homens no sentido mais profundo da verdadeira substância do seu Evangelho. Bem, aí tivemos a palavra de José Herculano Pires a respeito de uma das passagens do Evangelho. E a partir de hoje, então, abrindo este terceiro ano do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, nós teremos sempre no final do programa a presença de José Herculano Pires com o áudio do seu programa No Limiar do Amanhã, da década de 1970, áudios esses que estão disponibilizados na internet através da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. Nós vamos trazer sempre um trecho da fala dele acerca do Evangelho. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas, semana que vem, na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, teremos mais estudos acerca do Evangelho, sempre através da nossa querida doutrina espírita, através dos princípios que formam o Espiritismo. Semana que vem, nós vamos iniciar uma nova carta de Paulo de Tarso. Nós vamos dar continuidade ao tema Ressurreição e Reencarnação, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e também teremos um novo ensino de Jesus e uma nova palavra do nosso querido José Herculano Pires, a quem dirigimos a nossa gratidão por tudo o que ele representa e
por tudo que ele fez. Eu, que particularmente, na minha juventude, lá em São Paulo, capital, tive a oportunidade de assistir uma palestra, e justamente sobre o Evangelho do nosso querido Herculano Pires. A você que nos acompanhou, a você que vai ainda nos assistir através do YouTube, um grande abraço, paz em sua vida e até semana que vem em mais um encontro aqui em O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.